Olá, meus queridos amigos e irmãos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês e gostaria de que vocês tivessem toda a atenção para este vídeo. Nós vamos compartilhar aqui a mensagem do Senhor, né? A câmera aqui não é muito boa, né? Mas vamos lá. Eu estou aqui com a Bíblia Andrews, é uma Bíblia de estudo, né? Uma Bíblia de estudo. E nós vamos meditar aqui um pouco na palavra do Senhor no capítulo 13 de Mateus. De antemão eu já li que tem surgido aí um assunto polêmico, né? Porque pregadores têm pregado a palavra, né? E distorcendo a palavra de Deus. E você que é mensageiro, você que é pregador, você que prega, né? Eu que estou gravando esse vídeo aqui, ou seja, estamos compartilhando a palavra. E nós não podemos estudar a palavra e pregar aquilo que nós acreditamos que a palavra está falando, ou a nossa ideia, aquele nosso pensamento que nós queremos, né? E eu ouvi um vídeo, né, de um dito pastor aí, onde tem pregado Mateus 13, né? Mas só que ele prega a vontade dele, para que seja feita a vontade dele. Vou ficar um pouco mais reto aqui, a coluna dói, né, quando a gente está desacertado. Então vamos lá. Mateus capítulo 13, né, verso 1 e 2 diz o seguinte: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e assentou-se, né? E toda a multidão estava em pé na praia. Olha, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. Eu não sou professor de nada, de nada. Mas se quiserem conversar comigo sobre plantar milho, feijão, a gente conversa, né? Cuidar do solo, a gente conversa, né? Aqui eu estou falando a palavra do Senhor como está escrita. Só que muitos pegam essa passagem e dizem: olha só, Jesus tinha casa na praia. Jesus tinha casa na praia. É o que dizem, é o que eles dizem. Por que eles falam isso? Por que eles defendem isso? São pastores que retêm para si, né, os benefícios que provém da igreja. Dízimos, ofertas, eles retêm para si. Observem, vamos continuar com calma essa leitura, né? Naquele mesmo dia, vírgula, naquele mesmo dia, vírgula, né? O dia ele é longo. Não quer dizer aqui que Jesus saiu e no mesmo instante estava na praia. Saindo Jesus de casa, vírgula, mais uma vírgula aí, né? E aí assentou-se à beira-mar, né? Nós não podemos falar aquilo que a Bíblia não está falando. Essa mesma parábola, a parábola do semeador, aqui antes dele falar a parábola do semeador, essa mesma parábola se encontra em Marcos capítulo 4, do verso 1 a 9, e ele não cita a casa. Ele não fala que Jesus saiu de casa. Ele fala que Jesus, mais uma vez, prega na beira do mar, na praia. Em Lucas capítulo 8, versos 4 e 8, ele não cita nem que é na beira da praia, na beira do mar, que Jesus está pregando essa parábola. Ele não cita nem isso, né? Então, nós vemos aqui certo tipo de compreensão que o povo tem ensinado, né? Então, vamos lá. E grandes multidões se reuniram perto dele. Espera aí. Jesus saiu, né? Saiu de casa. A linguagem que muitos pregam, né? Jesus saiu de casa e no mesmo instante estava ali na beira da praia. Mas espera aí. É fácil reunir multidões? Essas multidões já estavam esperando ele ali? Não, meus irmãos. Jesus ele saiu de casa, né? E naquele mesmo dia é contado essa parábola. Naquele mesmo dia, quando ele chega à beira-mar, ele se assentou. Alguém? Se Jesus estivesse morando na beira da praia,
Jesus ele não ia sair de casa e se assentar. Eu acredito que não, ele ia dar uma bela caminhada, né? Caminhar na beira da praia, não se assentar. Esse assentar aqui é de quem está cansado. E aí chega a multidão e ele vai ensinar, né? Então, olhemos, vamos ver mais o que diz a palavra do Senhor, né? Aqui no verso 15 de Mateus 13, né? Não é bem esse verso, né? Aqui fala do porquê Jesus fala em parábolas, né? Vamos lá, não é bem esse verso aqui que eu quero. Aqui, mas vamos analisar ainda o capítulo 13, né? Capítulo 13, 36. Então, despedindo as multidões, né? Então, vírgula, despedindo as multidões, vírgula, foi Jesus para casa. Ele despediu as multidões e foi para casa. Não está dizendo aqui que ele chegou em casa, ele foi para casa, ele saiu para casa, né? E chegando-se a eles os seus discípulos, não quando ele tinha chegado em casa, né? Os discípulos sempre andavam com Jesus. E aí os discípulos chegam, né? E disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E aí Jesus vai explicar. E aqui Jesus está falando parábolas, né? Está contando parábolas, presta atenção no nome, parábolas. E aí aqui já vem a parábola do joio, né? A parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola, porque Jesus falou parábolas, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede, tudo isso em Mateus capítulo 13. E agora no capítulo 13, no verso 53, né? Olha, Jesus andando com os discípulos ali, falando sobre as parábolas, né? E aí diz, olha, tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Jesus retirou-se dali, né? E chegando à sua terra, peraí, Jesus não morava ali na beira da praia? Ele chegou, né? E chegando à sua terra, ele se retirou. E chegando à sua terra, né? Ensinava-os na sinagoga. Jesus, aqui a Bíblia ela se completa, meus irmãos. Nós temos que ler o capítulo todo para entender que Jesus ali não tinha casa na praia, na beira da praia. Esse é um falso profeta que tem ensinado isso. Esse ou esses, né? Que tem ensinado que Jesus tinha casa na beira da praia. Vamos entender os motivos, vamos entender o porquê. Quem é Jesus, né? Jesus não é esse homem que retém para ele, né? Os donativos. Jesus não é esse homem que tem pegado para si os dízimos, as ofertas, e se enriquecido, enquanto outros ao seu lado se empobrecem. Meus irmãos, porque nós vamos olhar a conduta desses homens que pregam que Jesus tinha praia na casa, né? Muitos defendem essas ideias, olha, são pastores, são líderes que retêm para si os dízimos, as ofertas. Eles se enriquecem, enquanto outros ao lado deles se empobrecem. Membros da mesma igreja se empobrecem, ficam pobres, cada vez mais pobres, enquanto eles estão construindo praias, mansões, né? Casas na praia e mansões para si. Carros e tudo mais, estão preocupados consigo mesmo. São lobos devoradores em pele de cordeiros, né? O verdadeiro pastor é Cristo Jesus, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Como é que alguém que dá a vida pelas suas ovelhas vive retendo para si? Cuidado, meus irmãos, com esses que pregam esse falso evangelho. Esse falso evangelho de amor, né? Quando na verdade estão preocupados consigo mesmo, em enriquecer, em reter, tirar dos outros, e não estão preocupados, né? Vamos seguindo. Então aquele povo, olha só, prestem bem atenção, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. E ele chegou na sinagoga para ensinar, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Eles conheciam Jesus.
Ele sabia onde era a casa de Jesus. Olha só o que ele continua dizendo. Não se chama Maria, sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Jesus chegou na sua terra, Jesus chegou na sua casa, Jesus morava com seus pais. O texto está aqui. Jesus morava com seus pais. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, né? Então, aqui está. Jesus não tinha casa nem praia. Essa ideia são pessoas que querem reter para si. Não, eu tenho que mudar de vida, tenho que mostrar que o evangelho, esse evangelho da prosperidade, dá lucro, para que outros acreditem e lucrem também. Mas só que, enquanto muitos lucram, outros padecem necessidade. E esse não é o evangelho de Cristo. Cobrir o nu, acolher o necessitado, alimentar quem tem fome, dar água a quem tem sede. Este é o evangelho de Cristo. Mas muitos não estão preocupados com isso. Estão preocupados em juntar para si. A palavra de Deus diz: não acumulei tesouros nesta terra. Acumulei tesouros aonde? Nos céus. Façam a esses pequeninos que vocês vão ter. Lembram do jovem rico? O que aconteceu? O que é que a palavra de Deus diz lá em Mateus 19, 21? O jovem rico. Olha, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Venda tudo que você tem e dê aos pobres. Aqui não está dizendo retenha tudo que vem dos pobres. Que evangelho é esse que estão ensinando? Retendo dízimos, ofertas para si, enquanto e se enriquecendo, se engordando, lobos engordadores, né? Estão engordando, enquanto outros estão perecendo de fome, necessidade. Muitas das vezes não tem nem dinheiro para pagar uma conta que chega, um aluguel atrasado. E esses líderes, será que estão ajudando? Mateus... deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 8, verso 20. Jesus disse... Vamos lá, vamos para Mateus capítulo 8, verso 20. Para eu não errar aqui, né, de cor, né? Onde o Filho do Homem... o que é que Jesus diz ali? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Mateus capítulo 8, verso 20. Eu quero só essa resposta aqui, né? Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus tinha casa na praia? O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Como é que alguém tem coragem de dizer que Jesus tinha casa na praia? Muitos podem dizer, por quê? Porque está em Mateus capítulo 8, aqui no verso 20, podem dizer: ora, mas aí é no início do ministério dele. E ele foi crescendo no seu ministério, e juntou dinheiro para si, e comprou uma casa na praia. Por quê? A gente vai ver que essa citação da casa na praia ali é em Mateus capítulo 13. Essa suposta, essa falsa casa na praia que muitos dizem que Jesus tinha, mas Jesus não tinha. E aí a gente vai ver aqui agora Mateus capítulo 26, verso 9. Mateus capítulo 26, verso 9. Vamos lá. Mateus capítulo 26, verso 9. O próprio livro de Mateus, ele vai desvendar esses mistérios, né? Jesus, a palavra de Deus, ela é completa, ela se completa, né? Não tem brecha, não tem dúvida, né? E a mesma parábola em Lucas e Marcos, não cita que ele tinha casa. 26,
verso 9. Aqui é aquela história, né, onde a mulher chega e quebra o perfume, né, de alabastro, o vaso de alabastro nos pés de Jesus, né? E aí o local invade aquele aroma, né? O aroma invade aquele local ali tudinho. E aí vem Judas e diz o quê? Vamos observar aqui. Pois este perfume, né? Eles falaram que era desperdício, né? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Aqui está a chave, o segredo de tudo. O que era que Jesus fazia com os dízimos, as ofertas que vinham para eles? Dava aos pobres. Está aqui. Jesus alimentava os pobres, cobria o nu, alimentava o faminto. Esse é Jesus, o Jesus que nós conhecemos. Não um Jesus que pegou ali, juntou o seu dinheiro e comprou uma casa na praia, enquanto outros padeciam de fome e necessidade. Observem. No verso 9, né? Deixa eu ver aqui. Não consigo ler aqui agora. Mas a palavra de Deus diz que Judas, ele não estava preocupado em... A preocupação de Judas não era essa, em dar aos pobres, mas é porque ele metia a mão na bolsa. Judas era o tesoureiro ali, né? Ou seja, por aí nós vemos que Jesus recebia ali dízimos, oferta. Olha a oferta que aquela mulher trouxe. Um vaso de alabastro. Que grande oferta. E quebrou nos pés dele, perfumando ele todo. E aí vem Judas e diz, olha, isso aí é um desperdício. Poderia vender isso por 300 denários, né? Outros versos falam por 300 denários, né? Aqui fala por muito dinheiro. Poderia ser vendido por muito dinheiro e dar ao quê? Dar aos pobres. Esse era o trabalho de Jesus. Cuidar dos necessitados. Não reter para si. Cuidado, meus irmãos, com esse falso evangelho que tem sido pregado hoje. Cuidado, você que passa a mensagem. Você que é mensageiro de Deus, que se diz mensageiro de Deus, cuidado. Para que você não esteja retendo aquilo que não pertence a você. Nós somos mensageiros de Deus. Deus tem nos confiado bênçãos para que nós venhamos abençoar outras pessoas, mas não reter para nós. Hoje em dia tem surgido muitos falsos profetas, como Jesus mesmo tinha dito, cuidado com os falsos profetas que surgirão do meio de vós. Em todas as religiões existem aí os falsos profetas. Estão pregando a mensagem, pregando o evangelho, recebendo dízimo, recebendo ofertas e retendo para si. Estão comprando casas de luxos, carros de luxos. Eles estão crescendo. Andava de bicicleta, agora está de carro. Ótimo, está crescendo, mas você está ajudando ao próximo, ao que está do seu lado? Ou está retendo as bênçãos que Deus está lhe dando? Cuidado, porque essas bênçãos podem se tornar maldição sobre você. Porque você está retendo e não está ajudando o pobre e o necessitado. Você está se preocupando com você mesmo. Cuidado com isso, meus irmãos. Temos que prestar atenção na palavra do Senhor. O evangelho da prosperidade é um evangelho falso, onde eu cresço e o outro está diminuindo. Que evangelho é esse? O evangelho de Cristo é este. Olha, observem só. Que diminua eu e Cristo viva em mim. Eu tenho que cumprir o propósito da palavra de Deus. Eu tenho que fazer as obras que Cristo fez. Não eu estar crescendo financeiramente. Eu estou crescendo, né? Consegui um carro, consegui uma casa aí, né? Móveis luxuosos, camas confortáveis, a alimentação não vamos nem falar, enquanto outros não estão tendo roupa nem para se vestir, não está tendo nem o alimento, não está tendo nem o dinheiro para pagar o seu aluguel, padecendo necessidade. Que evangelho é esse? Esse não é o evangelho de Cristo, meus irmãos. Cuidado com esse evangelho. Esse evangelho da prosperidade pode ser destruição para a sua vida. Vamos
encerrar por aqui e que Deus ele esteja sempre na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que cuidemos dos pobres, dos necessitados, do nosso próximo que está necessitando, padecendo, e nós estamos retendo para nós muitas das vezes.